Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Deus esteja com vocês. Eu espero que vocês estejam felizes, assim como nós estamos, de estarmos juntos aqui celebrando ao nosso Deus. Que você possa estar rendendo graças e louvores a Ele aí no seu lar. Esteja com o coração cheio de expectativas, porque eu creio que o Senhor tem algo novo e algo grande para falar aos nossos corações. E nós iremos primeiramente adorar o nome dEle. Amém? Aleluia. Queremos dizer, ó Pai, o quanto o Senhor é grande. Tu reinas sobre tudo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Diga quem Ele é, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, adore a Ele, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora, oh, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Nós adoramos aquele que é o Rei dos Reis. Tu és, Pai, Senhor dos Senhores, aquele que nos deu a liberdade, aquele que nos deu acesso a Ti novamente, que nos salvou, nos libertou do império das trevas. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, com seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Hoje eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Nós somos filhos. Eu sou filho de Deus. Declaro o mais alto que puder. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Somos teus filhos amados, filhos do Rei Altíssimo, que tem todo o poder, que tem toda a honra, todo o domínio está em tuas mãos. Ele dobrará ao ouvir o teu nome, poderoso Deus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome,
teu santo nome, teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Está feliz com Jesus? Amém? Eu também. Ele tem sido bondoso com você, misericordioso, longânimo. É, comigo também. Louvado seja o nome do Senhor. Graças ao nosso Deus que cuida, que vela, que sustenta as nossas vidas. Amém? Estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez, né, desfrutando da provisão do Senhor em nossas vidas. E estamos felizes também porque nós temos irmãos que estão completando mais um ano de vida, né? Nós temos irmãos, aliás, que estão completando mais um ano de vida hoje, né? Dia 17/6, né? Como nossa irmã Maria do Carmo Leite, tratada e conhecida carinhosamente como a Carminha. Viu, minha querida? Obrigado pela sua vida, que Deus abençoe você a cada dia mais e mais, com graça, com provisão, com sustento do Senhor sobre a sua vida, tá certo? Que Deus abençoe. Nós temos também a irmã Terezinha Coelho Briguente, viu, irmã? Irmã Terezinha, meus parabéns à senhora. Que Deus continue te abençoando a cada dia com graça e provisão. E ontem também foi aniversário da Daiane Coelho. Que Deus também te abençoe, viu, minha irmã? E a cada dia seja aí o Senhor te sustentando, te abençoando na graça e na provisão do Senhor sobre a sua vida. E eu gostaria de estar abençoando a vida de vocês, irmãs. E aí eu conto com todos vocês que estão em casa, que estão nos assistindo. Vamos orar? Vamos abençoar a vida das nossas irmãs? Vamos lá? Pai querido, nós te louvamos, te damos graça, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. Te damos graça porque o Senhor, com a sua bondade, o Senhor tem cuidado de nós, tem velado pelas nossas vidas, tem nos sustentado. E obrigado, Senhor, pela vida dessas irmãs. Senhor, seja sobre elas a cada dia, trazendo a provisão e a graça do Senhor. Te louvamos pela vida da Daiane, que ontem completou mais um ano de vida, na qual o Senhor esteve abençoando a vida da tua filha. Nós assim te rendemos graças, abençoando a nossa irmã, sua casa, a sua família. Esteja assim, Senhor, com a tua bênção sobre a vida da Carminha também, da mesma forma. Esteja o Senhor trazendo da sua graça e da sua provisão sobre a vida da nossa irmã Terezinha também. Seja assim, Senhor, sobre a vida dessas irmãs. Nós profetizamos mais de Ti, mais da Tua graça, mais da Tua provisão. Seja assim, Senhor, sobre elas, no nome do Senhor Jesus, concedendo ainda muitos e muitos anos de vida, desfrutando da Sua graça e da Sua provisão. Amém. Amém, queridos? Vamos à palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos um companheiro que vai estar compartilhando conosco a palavra, um dos meus filhos na fé, um cara que tem abençoado muito a nossa igreja, tem abençoado muito a minha vida, né? É um companheiro mesmo que eu sei que eu posso contar em todas as horas, né? Faça chuva ou faça sol, eu sei que eu posso contar com ele. E ele tem abençoado muito a minha vida, tem abençoado a nossa igreja e vai abençoar muito a sua vida nesta hora. Amém? Gostaria que você pudesse receber com alegria nosso querido Eduardo, né? Conhecido como nosso Du, né? Que o Senhor assim tem nos abençoado. Que Deus fale ao seu coração, meu querido, de uma maneira clara e simples e poderosa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vai lá, Du. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês
um pouco do que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. E nós sabemos que temos enfrentado dias assim difíceis, de muita luta, de muita confusão na nossa nação, é crise econômica, é crise na saúde. E eu quero falar sobre a gente ter uma mentalidade de guerreiros, de pessoas que encaram a luta com sabedoria, que encaram as dificuldades com bravura, com coragem, com ânimo. Então, eu quero compartilhar com vocês isso nesta noite. Mentalidade de guerreiro. E como você tem lidado com tantas batalhas que têm vindo sobre a sua vida? Como que você tem lidado com isso? Constantemente, todos nós estamos sujeitos a enfrentar muitas batalhas. E você tem lidado com isso com uma mentalidade de guerreiro ou uma mentalidade de covarde? O que você tem sido? Eu vou ler aqui para vocês o que Paulo disse a Timóteo em sua primeira carta. 1 Timóteo 1:7. Que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, irmãos, Deus ele tem nos dado um espírito que é de poder, de amor, de coragem, de moderação, e não espírito de covardia, não espírito de desânimo, de tristeza, de angústia. Deus tem te dado um espírito de coragem. Então, nós precisamos, nesta noite, entender que Deus quer que a gente encare cada um desses problemas que tem vindo sobre a nossa vida com bravura, como um verdadeiro guerreiro que vai à luta, que enfrenta as batalhas, porque, afinal, Ele não nos deu um espírito de covardia. E, falando assim de guerras, de batalha, eu me lembrei do texto de Gideão, da passagem de Gideão, quando ele é chamado por Deus para lutar, para vencer uma batalha contra os midianitas. Eu vou entrar nesse texto aqui com vocês, compartilhando de forma resumida um pouco da história, porque é um pouco grande, não daria para me ler todos os textos aqui, mas eu quero ser bem breve, dar uma passada no texto aqui está em Juízes, no capítulo 6, vamos ler aqui versículo 15 e 16. Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16. Eu vou dar uma resumida aqui na história de Gideão. Todos sabem que o povo de Israel, nesse período aqui, estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas. Então, Deus quis usar Gideão para liderar essa batalha contra os midianitas. Então, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu nesse período. Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16. E lhe disse: ai, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Juízes capítulo 7, versículo 2 ao 7. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali
provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele a quem te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor disse-lhe, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, como estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda se tire, cada um para o seu lugar. Para concluir aqui. Juízes, capítulo 7, versículo 16 e 22. Juízes, capítulo 7, versículo 16 ao 22. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nele, e disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, direis pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, e imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes tocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam em suas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas na mão direita, as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão, e permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu rumo a Zerá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Vamos orar, irmãos, por esta palavra, para que Deus venha trazer revelação a cada um de nós sobre aquilo que Ele quer nos falar nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor trouxe ela, Pai, para tratar na vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nesta noite. O Senhor conhece, meu Pai, a luta de cada um, conhece a batalha de cada um. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor venha nos ensinar nesta noite alguns princípios, meu Pai, valiosos, que irão nos dar coragem, que irão nos dar ânimo nesta noite, meu Pai, para que possamos sair daqui completamente cheios e renovados pelo Teu poder, pelo poder que há no Teu Espírito. Assim te louvamos e te damos graças no nome de Jesus, meu Pai. Amém, irmãos? Então, como que a gente faz para se tornar um guerreiro vitorioso? Um guerreiro que vai à luta, enfrente as batalhas e prevalece contra o inimigo, e prevalece em suas batalhas. Como se tornar um guerreiro vencedor? Seja completamente dependente de Deus. Esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Midian oprimia Israel por 7 anos. Então, Gideão, ele foi escolhido pelo Senhor para ir à frente, para conduzir essa batalha. Só que existia um exército muito grande, como acabamos de ver aqui na história. Então, Deus pediu que Gideão fizesse todas aquelas coisas para que o povo fosse reduzido e eles não se vangloriassem do feito, da conquista sobre Midian.
E assim foi feito, com apenas 300 homens. Irmãos, é só para quem tem visão espiritual para entender isso. 300 homens para lutar contra um exército inteiro dos midianitas. Então, às vezes a gente gasta muito tempo tentando resolver as coisas com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria capacidade, mas nós precisamos entender que não é pela nossa força, é pela força que vem do Senhor. É Ele que irá nos capacitar em nossas batalhas. Foi assim com Gideão. O tempo todo que a gente vê Israel batalhando na Bíblia, nós vemos, a Bíblia deixa muito claro que não é pela força deles. Todas as batalhas vencidas pelo povo de Israel foi pela força do Senhor, não foi pela capacidade humana. Quando o povo estava saindo do Egito e eles estavam ali no deserto, eles foram atacados por um outro povo também, se eu não me engano, os amalequitas. E nisso, pensa comigo, irmãos, era um povo que era escravo no Egito, um povo que estava acostumado ao trabalho braçal, a fazer tijolos, a fazer várias coisas, e eu acredito que muitos deles nunca haviam empunhado uma espada nas mãos. E eles foram chamados, eles foram convocados para batalhar contra os amalequitas, sem ter nenhuma capacitação. Israel ainda não tinha um exército. E como que essa batalha foi vencida? Pela força do Senhor. Israel não estava capacitado para lutar aquela batalha, mas foi pela força do Senhor. Nós sabemos que Moisés ele subiu ao monte junto de Ur e do seu irmão Arão, e ele clamava pelo Senhor. Eu acho que todos conhecem essa história. E quando Moisés erguia os seus braços em clamor pelo povo de Israel, Israel prevalecia. E quando os seus braços se cansavam, Israel perdia a batalha, os amalequitas prevaleciam. E assim foi. Foi pela força do Senhor que Israel venceu a sua primeira batalha, assim que eles saíram do Egito. E todo o decorrer da história foi dessa forma. Então, para que a gente, como guerreiros de Cristo, vou chamar assim, a gente vai tentar resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa própria força, com o nosso entendimento? Irmãos, confie tudo nas mãos do Senhor. Entenda que Ele irá batalhar por você. Seja completamente dependente dEle. Esqueça que você tenha alguma capacitação. Talvez você está desempregado há algum tempo, confiando apenas na sua capacitação, nas faculdades que você tem, possui, na sua capacitação intelectual, na sua desenvoltura para trabalhar, mas está esquecendo de confiar nas mãos do Senhor. Não é dessa forma que você vai vencer a batalha contra o desemprego. Talvez a luta que você tem enfrentado hoje é na sua vida financeira. E você tem tentado resolver de várias formas e não consegue. Irmãos, talvez o segredo, o erro que você tem cometido é confiar nas suas próprias forças. É confiar no seu próprio braço. Achar que você vai resolver tudo, que você vai ser capaz de contornar a situação. Esquece isso. Se você quer verdadeiramente ser um guerreiro vitorioso, batalhe com as forças do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez você tenha um coração preso com relação ao dízimo, porque você não confia no Senhor e não consegue crer que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Irmãos, não é moeda de troca, não, é confiança, é ato de fé, é depositar a sua vida aos pés do Senhor, é confiar completamente, 100% no Senhor. Não vem da sua força, não é da sua capacidade. Esse é o primeiro ponto para que você seja um guerreiro vitorioso. Não seja covarde, seja guerreiro. Batalhe. Não desista dos seus sonhos, dos seus planos. Não pense que está tudo acabado. Não seja covarde. Levante a sua cabeça, independente de qual seja a situação, e comece a lutar na força do Senhor.
Segundo ponto, é exatamente isso que eu estou falando. Tenha coragem. Não se intimide com a situação. Talvez seja na saúde. Você tem enfrentado um problema de saúde grave? Não seja covarde. Confie no Senhor e batalhe. Batalhe, prevaleça, permaneça em oração, clamando ao Senhor pela misericórdia, confiando que o poder dele irá operar na sua vida, na área em que você tem sofrido. Batalhe, não seja covarde. Eu vou voltar aqui no texto de Juízes, no capítulo 7. Para falar exatamente sobre esse ponto, no capítulo 7, versículo 3. Juízes, capítulo 7, versículo 3. Que diz assim, irmãos, ó. Agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então, irmãos, se você é medroso, se você é tímido no sentido de não conseguir encarar as suas lutas, ou então de não querer encarar as suas lutas, esse é o primeiro passo para que você seja um guerreiro derrotado. É o primeiro passo, você já está, vamos dizer assim, como no texto, descartado para a batalha. Então, preste atenção nisso, você precisa ser corajoso. Arranque do seu coração nesta noite todo o medo, toda a timidez, tudo aquilo que tem te oprimido. E levante a cabeça e entenda que você é um guerreiro do Senhor. E batalhe por aquilo que você tem buscado. Não desista. Não seja covarde. Não jogue a toalha. Você foi chamado para vencer em Cristo Jesus. Lembrando que não é com a sua força, é com a força dele. Mas você também não pode se amedrontar. Você não pode ficar quieto, jogar a toalha, achar que não tem mais jeito, que a situação é mais grande que você ou que o seu Deus. Confie, entregue sua vida ao Senhor e seja corajoso. Esse é o segundo ponto para que você se torne um guerreiro vitorioso. Terceiro ponto. Vamos abrir em Juízes, voltando um pouquinho aqui, no capítulo 6, versículo 15 ao 16. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você e te encorajar é o seguinte: creia que Deus irá lhe capacitar. Juízes capítulo 6, versículo 15 e 16. Vamos ver o que aconteceu aqui com Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 15 ao 16. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Primeiro aqui, irmãos, Gideão olha para dentro de si e fala com o Senhor: mas logo eu? Como, Senhor, que eu vou vencer? Como que eu vou livrar Israel? Como? Eu sou o menor da tribo de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Por que eu? Como que eu vou vencer os midianitas? E olha o que o Senhor diz para ele aqui no capítulo 16. Talvez, irmão, você tenha pensado como Gideão nesse ponto aqui. Mas olha o que o Senhor tem para você nessa noite. Tornou-lhe o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Irmão, isso é maravilhoso. Talvez você tenha pensado assim: Senhor, como que eu vou resolver essa situação? A gente olhando para a situação da pandemia, às vezes surge aquele pensamento: pai, a vacina, como é que a gente vai criar a vacina? Como é que os cientistas vão criar a vacina? Por que ela não sai tão rápido? Olha o que o Senhor diz:
já que eu sou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Irmão, nós precisamos confiar que Ele irá nos capacitar. Ele irá capacitar aqueles cientistas que estão trabalhando na vacina. Ele irá te capacitar para a sua situação, para resolver o seu problema. É você. Você precisa confiar que Deus é contigo. Josué também foi um grande guerreiro e ele temeu, ele teve medo. E Deus o encorajou. Não temas, porque eu sou contigo. Não é com a tua força, não é com a tua capacidade. Eu sou contigo. Então, irmãos, Ele é comigo e com cada um de vocês. Entregue essa confiança nas mãos do Senhor nesta noite. Confie que Ele é contigo e que Ele irá pelejar contra os seus inimigos. Eu não sei qual é a sua batalha, mas você sabe. E não é você que vai lutar, é o Senhor que vai batalhar por você. Não é com a sua capacidade, mas com a capacitação que vem do alto. Amém? Quarto ponto. Essa é uma característica de um guerreiro. Eu peguei esse ponto aqui também falando de Gideão. É aqui mesmo no capítulo 6, porém um pouquinho para trás, no versículo 11. Olha só que interessante. Um guerreiro, irmãos, ele precisa ser um estrategista. Vamos lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Olha só que interessante, irmãos. O que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando trigo. Onde? No lagar. Lagar, para quem não sabe, é onde são processadas, onde o pessoal que faz vinho usa para processar as uvas. Então não tem nada a ver com trigo. Por que Gideão colocou o trigo no lagar, no lugar de processar uvas, para fazer o vinho? É porque ele queria esconder o trigo de alguma forma dos midianitas, porque frequentemente os midianitas atacavam os israelitas e tomavam tudo que eles tinham, toda a produção, todo o gado. E Gideão usava dessa estratégia para esconder o trigo que ele tinha conseguido. Irmãos, Deus está atrás de pessoas assim, pessoas que agem com raciocínio, não de pessoas que são levadas apenas pela emoção, não de pessoas que andam segundo somente o seu coração, os seus desejos. Deus está atrás de pessoas que pensam, que raciocinam, que sejam estrategistas. O seu problema é esse. O que você precisa fazer ao invés de ficar desesperado? Raciocina, pensa. Se for preciso, anote, bole estratégias. O que eu preciso fazer para sair dessa situação? O que eu preciso fazer para me livrar desse problema? Quais são as pessoas que eu vou buscar para me ajudar nesse problema? Quais são as atitudes que eu preciso tomar com relação a isso? O que eu preciso fazer? Deus está à procura de pessoas assim. Se você quer se tornar um guerreiro vitorioso, a partir de hoje, comece a agir de forma racional. Comece a pensar, a ter planejamentos. O que você planeja para o seu futuro? O que você quer para o seu futuro? Planeje. Não deixe as coisas saírem de qualquer jeito, não. Tenha planejamento em tudo que você for fazer. Porque os guerreiros, eles precisavam estudar muitos detalhes. Eles precisavam conhecer o inimigo, precisavam conhecer o território do inimigo, conhecer o número de pessoas do exército, quais as armas que eles estão utilizando. Não é só sair para guerrear de qualquer forma. É pensar, é raciocinar, é bolar estratégias do que pode dar certo, o que pode dar errado. O Senhor tem buscado pessoas que ajam dessa forma. Então seja um estrategista. Pense no que você pode fazer hoje.
para solucionar o seu problema. Quinto ponto, eu vou voltar lá na história de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 17, para me compartilhar esse quinto ponto. Êxodo capítulo 17, versículo 10 ao 13. Êxodo capítulo 17, versículo 10 ao 13. A palavra diz assim, ó. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Irmãos, Moisés, ele foi persistente em oração. Então, quinto ponto, seja persistente em batalhar orando, em oração, clamando ao Senhor pela sua necessidade. Seja persistente. Entregue sua vida completamente nas mãos do Senhor, mas não pare de buscar, não pare de orar, não pare de clamar por aquilo que você deseja. E um detalhe importante aqui também, Moisés, ele precisou da ajuda de Hur e de Arão. E talvez a gente, assim, tenha cometido o erro de ficar batalhando sozinho, sem contar com a ajuda das pessoas. Achar que a gente é autossuficiente. Nós precisamos contar com as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado para batalhar junto com a gente. Talvez você está como os braços de Moisés nessa noite, cansado. Você não tem forças para reagir. Você não tem ânimo, não tem disposição. Então, irmãos, chame aí o seu irmão em Cristo. Fala para ele, irmão, vem batalhar comigo. Vem segurar os meus braços. Vem orar por mim. Vem me ajudar nesse problema, nessa causa. Não passe sozinho a situação. Não passe sozinho o problema. Batalhas se vencem, a maioria delas, irmãos, no quarto. É muito importante a gente bolar estratégia. É muito importante a gente tomar algumas decisões, a gente ter algumas atitudes. É muito importante tudo isso. A gente ser corajoso, a gente ter ânimo, ter disposição, não ser covarde. Mas, irmãos, mais importante ainda é a gente batalhar de joelho. É a gente batalhar em oração. Então, irmãos, oração não é tempo perdido. Talvez você tenha perdido muito tempo porque você não ora. Oração é você ganhar tempo para resolver os seus problemas. Não pense dessa forma, eu não tenho tempo para ficar orando, eu não tenho tempo para buscar, para ler a Bíblia. Esse é o tempo mais valioso que você precisa ter no seu dia. Você precisa se dedicar a isso, na sua comunhão, no seu relacionamento com o Senhor. Porque não é com a sua própria força. E para finalizar, eu quero compartilhar um texto que todos também conhecem, que está lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, eu vou ler o 11 aqui. Vou ler do 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido, tudo permanecer inabalável. Então, irmãos, outro ponto aqui importantíssimo para que você se torne um guerreiro vitorioso. Conheça o seu inimigo. Contra quem você tem lutado? Contra quem você tem batalhado? Talvez você tenha pensado que seja contra o governo da sua nação. Talvez você tenha pensado que seja contra a cultura, contra os costumes da nossa geração. Jovem, talvez você tenha pensado que a sua luta é contra os seus amigos na faculdade. Você precisa ser igual a eles, fazer o que eles fazem. Não, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E uma batalha espiritual se vence de forma espiritual, não é de forma carnal. Não adianta você tentar resolver do seu jeito. É de forma espiritual que se vence uma batalha espiritual. Então, irmãos, para concluir, eu quero que a gente entenda nessa noite que nós precisamos ser um guerreiro espiritual, que luta dessa forma, com os poderes que vêm do Senhor e não da própria força. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado hoje, mas eu sei que talvez você possa mudar a sua atitude com relação a ela a partir desse momento, a partir dessa noite. Eu quero que a gente ore por isso, que a gente ore para que o Senhor venha nos capacitar e nos fortalecer nas nossas batalhas, que não são poucas, né, irmãos? Então, precisamos depositar a nossa confiança totalmente no Senhor. Vamos falar com o Pai, mesmo aí na sua casa. Toma posse das armaduras celestiais. Toma posse daquilo que o Senhor tem disponível para você. Ele já te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para beber qualquer coisa mortífera e não lhe causar mal algum. Então, irmãos, clame ao Senhor, peça a Ele nesta noite que Ele venha te trazer essa revelação. Fala com Ele aí na sua casa, onde você estiver, e peça a Ele direção, que Ele venha abrir a sua mente para batalhar a partir dessa noite. Senhor, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por este tempo precioso que passamos aqui na Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor vá de encontro, Pai, à vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe, meu Pai, a batalha, a luta que eles têm enfrentado. Ô Senhor, eu peço que o Senhor os fortaleça, meu Pai, dando a ele um espírito de coragem, de ousadia, meu Pai. Que eles não venham se amedrontar, fortalecidos, meu Pai, no poder que há no Teu Espírito, Senhor. Assim eu declaro, Pai, que eles possam sair neste momento completamente cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, que eles possam firmar, meu Pai, a confiança em Ti e não na força do próprio braço, meu Pai. Assim eu declaro, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos nesta noite, no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, Deus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim.
Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim.